Oi, gente, me chamo Vida. Nesse vídeo eu queria mostrar um pouco sobre fornos de cerâmica e sim, você precisa de um forno para cerâmica para queimar as peças. Mas, se você não quer saber muito sobre fornos de cerâmica, recomendo já pular para a parte que eu falo o que fazer quando você não tem um forno de cerâmica e quer começar. Então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo e é um conteúdo super bacana porque tem vários tipos de fornos muito legais e vocês vão entender a diferença hoje, facinho, facinho. Espero que aproveitem e vamos lá. Pode pular se quiser, mas está a seu próprio risco. Sim, a resposta é sim, precisamos de um forno específico para cerâmica de alta temperatura. O nome já fala, é alta temperatura. E alta temperatura na cerâmica é pelo menos 1230, 1240 graus. Ou seja, vocês vão precisar chegar nessa temperatura para sintetizar as massas. Quer dizer que elas vão ficar impenetráveis para a água e vocês vão poder usar na cozinha, no micro-ondas e etc. Mas, se vocês querem não trabalhar com forno, aí não é cerâmica. A gente vai chamar de biscuit, de cerâmica fria. É outro assunto totalmente diferente desse vídeo. Então, vamos lá começar com relação ao forno. Primeiramente, olhando esse gráfico, a gente vê que existem tipos diferentes de queimas. Existe a queima de alta temperatura, que é o que eu já falei. Vocês vão conseguir fazer peças que podem usar na cozinha e chega até 1300 graus, mais ou menos, né? Claro, depois disso é muito difícil você chegar nessa temperatura mais que 1300, mas é possível. Mas no geral, esse é o limite das cerâmicas artesanais hoje em dia. E baixa temperatura a gente se refere, talvez não tão baixa, né, para o normal, mas é até 1100 graus mais ou menos. E isso significa que você vai trabalhar em fornos com pintura de porcelana, em fornos para fazer a primeira queima. Mas todos os fornos que a gente vai ver agora de alta temperatura, eles obviamente vão fazer queimas de baixa temperatura, mas os fornos de baixa temperatura não vão alcançar temperaturas altas. Então, vamos começar com os fornos do tipo elétrico. Um forno elétrico, a diferença é que, obviamente, ele usa a energia elétrica para isso. Então, a vantagem dele é que ele pode ficar em ambientes fechados, ele não precisa de uma manutenção sua olhando a queima, as 12 horas de queima. É um forno bastante fácil de manusear e não precisa de muito conhecimento na área. Claro, precisa um básico de conhecimento. E dentro dessa categoria de fornos elétricos, a gente vai ter vários modelos, que a forma do forno, no geral, somente muda. Então, vamos para o primeiro aqui. A foto do forno elétrico quadrado, assim, que a gente chama de cubo, que tem uma porta na frente. Esse forno, o bom dele é que você não precisa ficar se curvando e você pode encher ele super rápido. Normalmente, ele é preenchido com manta cerâmica. Essa manta tem um porém que muita gente fala que solta pozinhos que fazem mal para o pulmão, mas isso é uma controvérsia. Resumindo, não se sabe muito bem se faz mal, mas claro, você não vai poder tocar nessa manta diretamente, então tenham cuidado. Agora, nesse mesmo quesito de forno quadrado, temos o de tijolo refratário. Ele também abre na portinha da frente e os dois são bons e os dois são legais, mas a capacidade do forno é um pouco menor. Passando dele, a gente tem um forno redondo, ele tem abertura por cima e também ele é feito de tijolo refratário. Todos esses fornos elétricos, eles têm uma resistência, que é um fio que passa eletricidade e ele esquenta, e assim ele esquenta o forno. Então, dessa maneira, você pode controlar também aonde que o forno vai estar mais quente, onde o forno vai estar mais frio, mas é por aí, assim, resumindo por cima. Tem vários tipos de fornos no mercado, mas entendam que forno elétrico é o forno mais fácil de manusear e não precisa de muito conhecimento na área. Você só clica no botão, teoricamente. E agora, então, vamos para a queima a lenha. Essa queima a lenha, o nome já fala, é feita por madeira, que você
alimenta esse forno. Ele, para atingir essa temperatura, vai precisar de uma alimentação constante de lenha e é uma queima larga que precisa de muita manutenção no sentido durante a queima. Normalmente, quem faz uma queima-lenha, a pessoa busca resultados diferentes nos esmaltes, porque é uma queima redutora. Uma queima elétrica é uma queima oxidante. Mas por cima, a lenha redutora, ele dá uns efeitos diferentes em esmaltes que você só vai conseguir certa cor por essa queima. E também tem o fator custo-benefício. O custo de uma queima-lenha para se construir esse forno é mais em conta. Mas você tem que colocar no papel, porque para fazer a queima-lenha você precisa de muita mão de obra, de ficar alimentando o forno com madeira. Então vamos lá para os tipos de forno a lenha. Temos o Noborigama, é um forno de escadinha que você alimenta madeira na base e o calor vai subindo. Muito resumidamente. O forno Anagama, que você enterra metade do forno e alimenta por lenha embaixo. Esses fornos, eles aguentam muita temperatura porque a estrutura foi feita com tijolo refratário. E vamos também para o tipo de forno a lenha normal. Eles são feitos com argila e normalmente são feitos super simples também a estrutura. E como eu falei, é um custo mais viável de construir, mas não tanto para manter e queimar nele. É isso, elétrico, a lenha, e agora vamos para o a gás, e todos esses que eu tô falando ainda em alta temperatura. Forno a gás. Esses fornos normalmente precisam de um espaço não tão fechado quanto o apartamento. Você vai lidar com gás e você vai lidar com uma grande quantidade de gás para poder abastecer esse forno. Ele também entra no sentido da queima-lenha, ele precisa de uma pessoa controlando o gás muitas das vezes, nesses fornos pequenos a gás. Claro, se você tiver uma indústria grande, de um forno a gás grande, vai ter uma manutenção mais fácil. Talvez pode até ter um sistema controlado, mas fornos pequenos a gás, eles são mantidos por uma pessoa que fica ajustando a quantidade de gás em cada etapa de queima. Então, vamos ter os tipos pequenos. Aqui nessa foto você pode ver, não tem resistência nenhuma. Pode ser de tijolo refratário ou de uma manta acrílica, mas tem que ser bem vedado e o gás tem que fazer uma circulação. Um resumo de um forno a gás. Pode ser os industriais, como eu já falei, e, muito especialmente, os fornos Haku. Esses fornos, eles, como vocês estão vendo, são feitos em tambor e eles abrem na parte de cima para você poder tirar a peça muito quente. E é perfeito para a técnica de Haku, porque o gás você pode controlar até a temperatura chegar em uns 600 super fácil e você conseguir uma queima na técnica de Haku, que você tira a peça super quente e joga no tambor com um jornal e coisas para queimar. Enfim, para finalizar a gente tem o forno feito manualmente, o latão, ele também funciona a gás, como vocês podem ver a abertura aqui debaixo do forno, você coloca a conexão para o gás e queima. Esses fornos são fáceis de construir, teoricamente, e é aquilo, né? Você precisa estar olhando a queima e ajustando a quantidade de gás, mas é super legal e dá um efeito também diferente do elétrico nos esmaltes. Tem esse benefício. Enfim, para finalizar, vamos os fornos de baixa temperatura, baixa de até 1000 graus. Tem esses elétricos também, de baixa temperatura, mas eu vou mostrar aqui o de buraco. Eles são representados por uma queima mais antiga, uma queima mais... como é que fala a palavra, amor? Rústica. É uma queima antiga, mas que sim, é possível de queimar e ele entra na classificação de lenha, porque você vai alimentar o buraco de terra com lenha. Mas enfim, de todas essas queimas, qual que você pode fazer no seu apartamento? Essa é uma questão interessante. E a mais viável hoje em dia é a queima elétrica, porque temos fornos pequenos que podem ser colocados em apartamento com ventilação boa e com um sistema elétrico de apartamento, né? E se eu não tiver um forno ou se eu não tiver condições de comprar um forno agora, como que eu começo na cerâmica? Chegamos agora na dica final que eu queria dar para vocês.
Existe uma lista que eu agradeço imensamente de coração a Cíntia, do Vida Feito à Mão, que ela juntou ceramistas do Brasil todo, inclusive se você é ceramista e você quer colocar seu nome nessa lista de fornos para alugar, entra no link abaixo aqui do vídeo e se cadastra nessa lista maravilhosa. Então minha dica é, se você não tem forno e não quer comprar nesse momento, vai nessa lista, busca na sua cidade fornos para alugar e vai e entre em contato com esse ateliê para alugar forno e começar a produzir suas peças. Minha segunda dica. Minha cidade não tem forno. Eu já fui na lista da Cíntia, do Vida Feita à Mão. Não tem forno, de verdade, nem nos 500 quilômetros perto daqui. Minha dica sincera de coração é que você começa a mexer com a argila, a modelar. Porque essa fase da modelagem, juro para vocês, é muito importante e vai te tomar pelo menos alguns meses ou algumas semanas para você criar esse contato com a argila, esse manuseio de técnicas diferentes. E a argila, depois de seca, nesse estado que a gente chama de ponto de osso, ela pode ficar meses. Se você colocar na prateleira e não molhar, na verdade, pode ficar mais de anos. Então, além de você poder aprender a modelar, você pode colocar essas técnicas em uma cerâmica fria, que não precisa de queima. E no momento que na sua cidade tiver um ateliê com forno, ou você viaje para outra cidade com forno, você leva essas peças e queima. Isso pode demorar quanto tempo for, mas até lá você vai criando esse aprendizado de modelagem, esse aprendizado de várias outras questões da cerâmica, inclusive produção de esmaltes, que você já pode começar. Então, minha dica é essa, com relação a forno e para começar. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários. E é isso, não deixem de começar na cerâmica, porque vocês não têm forno. Isso foi algo que eu passei pessoalmente e de coração mudou minha vida toda começar a modelar. Eu tava super triste, super desanimada no início, mas até hoje eu me lembro de comprar o primeiro saco de argila, como que mudou a minha relação com a cerâmica. Porque no chão do meu apartamento eu já fazia peças e eu já me motivava a ir buscar um forno, a ir querer aprender um pouco mais sobre queimas. Enfim, tô falando muito, espero ter ajudado. É isso, beijinhos, até a próxima. Ah! Não se esqueça de curtir se você gostou do vídeo. Se ajudou em alguma forma, já vai ajudar bastante também a gente, a curtida de vocês. E também se inscrevam no canal e ajudem nossa comunidade de ceramistas a crescer muito mais. Eu falo meu nome? Corta aqui, respira. Foi.